X-Combat no World Cup de Jiu-Jitsu Olímpico 2010. Vou conversar agora com o Felipe Freitas, atleta carioca, campeão do absoluto e campeão do peso. Qual é o teu peso, Felipe? 64 quilos, pluma. Mas é pluma? Pluma. E aí, tu já tinha conhecido aqui a Bahia? O que tu achou aqui de Salvador? Não, primeira vez. Gostei, né? Dei uma volta. O rolê foi na festinha chinesa ontem ali, japonesa? Também, no Pelourinho. Ah, tu foi no Pelourinho? Fui, comprei umas lembrancinhas pra família, né? Foi lá no Mercado Modelo, viu um monte de bugiganga, né? Comprei um birimbau, essas Fitinha coisas. do Bonfim. Fitinha, e aí foi. Que beleza, então. E o campeonato aí, o que você achou do nível aqui da galera? Você tinha lutado com os baianos, que você tá sempre viajando, né? Mas... aqui na Bahia eu gostei muito, lutei com carioca, né? Primeiro eu lutei com baiano na categoria, depois carioca na final. E depois eu não conheci os adversários do absoluto. Que pessoal diferente, né? Isso, diferente. Absoluto até 70, né? Absoluto E o clima leve. aqui na Bahia é legal, recebe o pessoal de fora bem, não fica, a torcida não faz muita pressão negativa. Não é que nem no Rio já é mais pressão, né? Lá é até mais difícil você lutar lá contra uma academia rival do que aqui. Do que aqui, com certeza, com certeza. E teu pai ficou feliz lá, que o Felipe aqui é filho do Alexandre PH, que é diretor técnico da confederação. Isso. E teu avô também famoso, né, do jiu-jitsu, quer dizer, já é a terceira geração, né? Já é a terceira, meu avô já faleceu. Todo mundo veio do mestre Fada. Isso, mestre Fada, meu avô era o mestre Delbrando, né? Aí assim foi, passou pro meu pai, agora eu tô aí. É isso aí, bicho, a vida continua, né? Quer agradecer algum patrocinador? Na verdade eu tô sem patrocínio, né, cara? Ganhei essa competição aí, mais um título, né? Mas tô com o apoio do Kimono Store. Ah, Kimono Store vendendo a forcinha. Como é que é o nome da menina lá agora que tá na toa? A Michele. Michele, né? Que é a dona da toa agora, né? Tá fazendo um bom trabalho lá, tá levantando a galera de novo. Ela tá dando apoio legal pra galera, dando kimono e é isso aí. Falou então, cara. Obrigadão por ter conversado com a gente. Parabéns aí pelo cinturão maneiro, né? Seu pai vai ficar feliz, né? Vai, tá feliz. E não teve moleza aqui não, hein, bicho? Felipe teve que pegar árbitro baiano aqui. Teve molezinha, não. Falou então, cara. Obrigado por ter conversado com a gente. Paulo Jesus no World Cup de Jiu-Jitsu Olímpico 2010. Ginásio da ABB, Salvador, Bahia.